Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para essa aula de ensino religioso. Chegamos hoje no capítulo 12. Pois é, passou rápido, na verdade. O último capítulo do nosso terceiro bimestre, a unidade 3 do livro. Passamos pelo capítulo 9, que contou a história de Nicodemos, teve a vida transformada por Jesus. Aí passamos no capítulo 10, que contou a história da mulher samaritana, que também teve a vida transformada por Jesus. Até que chegamos no capítulo 11, a história daquele homem que era bem pequenininho, da altura aqui, da minha cintura, Zaqueu, que também teve a vida transformada por Jesus. E hoje nós vamos conhecer a última história de transformação de vidas para este bimestre, que é a história de uma pessoa que tinha uma doença pior que o Covid, não sei, mas era uma doença muito terrível. Vamos comigo, antes vamos fazer oração. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos nesta aula. E quero pedir que o Senhor abençoe a vida desse meu aluno ou dessa minha aluna que está neste momento fazendo oração comigo. E em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez. Você talvez deve ter ouvido falar da lepra ou da hanseníase, não é? Hoje é chamado assim, hanseníase. Mas nos tempos da Bíblia era chamado de lepra. E hoje a hanseníase, graças a Deus, tem cura. As pessoas tratam e conseguem a cura. No entanto, no tempo da Bíblia, isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, a lepra não existia cura. E você sabe que ela é uma doença transmissível por bactérias, não é? E ela ataca a pele da pessoa e fica aparecendo escamas, feridas abertas, ataca as costas, qualquer parte do corpo. É muito terrível isso. E naquele tempo, por exemplo, quem tinha lepra, imagine que se o rei de um país contraísse lepra, sabe o que acontecia com ele? Ele tinha que renunciar ao cargo de rei e ele tinha que se isolar de todas as pessoas. Ele tinha até que ir morar fora do país. E isso acontecia também com as pessoas que não eram rei. Existiam cidades de refugiados da lepra. O leproso ele virava uma espécie de um forasteiro, um andarilho, sabe? Aquele que vai passando pelas estradas e nenhuma cidade abria as portas para esse leproso, pois as pessoas tinham medo de se contaminar. Pouco se conhecia sobre a doença naquele tempo. Então eles pensavam que a doença da lepra pegava até mesmo pelo ar, mas não, era apenas por contato, mas eles não sabiam disso, assim como eles também não tinham acesso à cura. Portanto, olha só, quando uma pessoa pegava a lepra, ela tinha que avisar que estava com lepra se ela ia passar por algum lugar onde tivesse pessoas, e então todas as pessoas que estavam ali começavam a gritar: olha o leproso, e isso ia espalhando quem estivesse ao redor. As pessoas tinham muito medo e muita ignorância a respeito disso, era uma coisa terrível. Portanto, quem tinha lepra vivia completamente isolado, longe de todos. A pessoa talvez nunca mais ia ver a sua família, e ela ia ficar ali, digamos que andando pelo caminho, até mesmo morrer. Olha que coisa terrível, né? E alguns médicos naquele tempo, veja que hoje os médicos é uma profissão muito séria, na verdade. Você, para ser um médico, precisa estudar muito tempo, tirar ali o seu registro e coisas assim. Mas naquele tempo, talvez os médicos, existiam muitos que diziam ser médicos, mas não eram médicos. E os leprosos procuravam alguns desses médicos que somente os enganavam, você entende? Era como se fosse um charlatão ou um impostor. Pois é, imagina só como um leproso sofria. Vivia completamente isolado, nunca mais poderia ver a família e ele talvez morreria até mesmo de fome, né? Pois tudo era fechado para ele. Hoje a gente está vivendo em tempos de Covid, que talvez nos dá aí alguma ideia, né, de como era essa coisa do isolamento de um leproso. Mas é claro que a lepra era talvez uma doença muito dolorosa, pois enchia a pessoa de feridas. Você sabe que Jesus Cristo ele tinha muito interesse pela vida de todas as pessoas, que ele quebrava os preconceitos, na verdade, a gente já viu isso. E todo mundo sabia que Jesus era alguém que curava as pessoas. Portanto, Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão. Um leproso, certa vez,
ouviu falar que Jesus ia passar ali por perto. Então ele pensou, poxa, agora vai ser a minha chance de ser curado. Sabe o que ele fez? Ele pegou e foi escondido para que ninguém o visse chegar perto da multidão. E foi isso que ele fez. Ele se escondeu, com aquilo que ele podia se esconder, escondeu as suas feridas, até que ele foi chegando perto de Jesus. E conforme ele foi chegando perto de Jesus, algumas pessoas perceberam que ele era um leproso, mas nem por isso Jesus não o atendeu. E as pessoas foram se afastando com medo de contrair a doença. Então, até que esse homem chegou até Jesus e disse assim que Jesus poderia curá-lo ele. Então Jesus falou assim, olha, eu vou te curar e você está curado. E Jesus disse assim para ele, não espalhe para ninguém essa história. Mas é claro que ele ficou muito feliz, porque a partir daquele momento, todas as feridas que ele teve no corpo foram cicatrizadas, foram curadas, a sua pele foi refeita e ele ficou como uma pele de bebê, uma pele de pêssego, de porcelana, ficou uma coisa maravilhosa. Jesus, ele curou aquele homem, não só da lepra, mas ele curou aquele homem também do isolamento, sabe? Da discriminação, do preconceito que ele sofria. E Jesus fez uma mudança, uma transformação completa na vida dele. Claro, Jesus curou uma doença, mas a partir disso, esse homem pôde voltar a viver de maneira plena, de maneira aceita por todos. E essa é a transformação que Jesus faz na vida das pessoas, é uma transformação por completo. Você sabe que no tempo da Bíblia, as pessoas que eram consideradas leprosas, eles diziam que era por razão de algum pecado. Pois é. E não foi à toa então que Jesus veio para salvar os pecadores, né? Aquele homem não tinha lepra por causa do pecado dele necessariamente, não. Mas mesmo assim Jesus venceu até mesmo essa barreira de que ele não podia entrar em contatos com pecadores. Não, ele veio salvar os pecadores e por isso ele deu a cura para aquele homem. Tá vendo que história bonita? A gente conheceu a história de mais um homem que teve a vida salva e transformada por Jesus. E a maior lição que a gente pode tirar dessa história, mais uma vez, é que Jesus ele vence qualquer barreira, qualquer preconceito, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer doença, qualquer coisa que se coloque entre o ser humano e ele quebra isso e ele chega até no coração da pessoa para salvar, para transformar a vida e para dar uma nova alegria, um novo sentido, um novo significado para a vida de todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, tá bom? A gente se encontra na próxima aula, eu espero que você tenha gostado e fique com Deus. Tchau, tchau, um beijão para você.